Deu aí? Joia. Então, tudo certo. A gente fica muito grato agora 19 horas, começando o nosso 14º Auto Meeting. Mais uma vez agradecer muito ao professor Oswaldo Laércio, ao professor Ronaldo Toledo, por ter aceito o nosso convite. Eles que são para a gente que está começando no mundo da autologia, são grandes referências, grandes nomes que a gente sempre procura consultar e seguir e se espelhar e se inspirar para que a gente consiga fazer uma boa medicina. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez aos professores. Fábio. Agradecer aos professores também por ter aceito o convite. E a gente pede permissão para subir a aula para o canal. A gente tem um canal do YouTube que a gente tem colocado as aulas, porque muita gente acaba não tendo a oportunidade de trabalhar, de assistir, né, por retornar ao trabalho. E a gente faz o upload da aula. Então, a gente pede permissão a vocês para subir isso aí. Tranquilo. Professor, eu acho que no canto direito da sua tela tem algum spamzinho, build order, que está escrito. Talvez tenha que fechá-lo. Engraçado, eu só tenho a tela aqui de vocês. Você está conseguindo ver alguma coisa, Fábio, ou não? Eu estou vendo um build order. Isso, Acho que é alguma coisa de... Build Mas não order? atrapalha. Como se fosse alguma coisa para, não sei, comprar alguma coisa. Enfim. É só uma telinha cinza, assim. Mas não atrapalha. Deixa eu... Será que eu consigo... Eu acho que se tentar minimizar e maximizar, talvez dê certo, professor. Vamos tentar. É isso que eu quero ver. Como é que eu diminuo essa minha tela aqui? Deixa eu parar de... Aí. Build order, tá aqui. Achei. Prontinho. Sumiu? Sumiu. Agora só falta compartilhar novamente, professor, a tela. Ai, cara, verdade. Verdade. Pronto. Perfeito, agora sim. Foi? Foi sim. Então podemos ir em frente? Vocês são Podemos, pontuais, hein, meu? 19h03, tá bom? Não deu tempo nem da galera comer um sanduichinho aí. Então vamos logo para acabar logo, para também não ficar... Porque esse negócio de live também tá ficando um negócio... Pois é. Invasor da vida da gente, né? Porque por isso tem live todo dia, toda hora. Então vamos ser rápidos e objetivos, né? Tá jóia, professor. Obrigado. Em primeiro lugar, obrigado para o Fábio e para o Fernando pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente tem acompanhado essa iniciativa com sucesso. Então, meus parabéns. Espero que a gente possa trazer alguma coisa boa que agregue aí o conhecimento do pessoal. Como o Fernando me falou, que predominantemente a nossa audiência aí são de jovens, residentes, vamos tentar fazer uma coisa informal, fazer mesmo uma introdução a um tema que é altamente complexo, muito grande. Cada um dos tumores que nós vamos mostrar rapidamente, como vocês vão ver, daria tema para um meeting inteiro de discussão. Mas então a gente tenta fazer uma coisa mais condensada e fazer uma introdução a esse universo dos tumores do osso temporal, tá? Então, na verdade, se a gente quisesse criar uma didática aí, e o Ronaldo depois vai complementar tudo que eu falar aqui, que ele vai discutir alguns casos e mostrar alguns casos que nós vamos compartilhar, a gente poderia fazer uma divisão mais simplista assim desses tumores. Em primeiro lugar, os tumores que são intrínsecos ao osso temporal, que nascem dentro da intimidade do osso temporal, ligados principalmente às estruturas vasculosensoriais nervosas que ficam dentro do osso temporal, né? E uma segunda situação que é extremamente comum são os tumores vizinhos, principalmente os tumores do ângulo ponto cerebelar, em primeiro lugar. Depois, os tumores que nascem do pavilhão auricular, que está fora do osso temporal, não faz parte, ele não é intrínseco ao osso temporal. E outros tumores da parótida que invadem o canal auditivo externo, a ponta da mastóide, a fossa infratemporal, a partir e para o osso temporal, e outros menos frequentes, né?
Então, nós vamos nos ater principalmente aos tumores mais comuns intrínsecos e os tumores mais comuns do ângulo ponto cerebelar, porque, na verdade, esse vai ser o dia a dia do otologista, principalmente, ou do otorrino geral. Vocês vão ter oportunidade em pronto-socorro, poderem até suspeitar várias vezes desses tumores, tá? Então, eu queria que vocês aceitassem que nós vamos falar um pouco de tumores do osso temporal e do ângulo ponto cerebelar, tá? E vamos até começar com os tumores do ângulo ponto cerebelar, porque eles são talvez até mais frequentes, o principal deles, como nós vamos ver, mais frequentes que os outros tumores intrínsecos, exceto para o Ronaldo, que ele está dentro de um hospital que é um centro de referência para tumores, então ele vê tumores de outros tipos de tumores, mas no nosso dia a dia de consultório, de ambulatório, de pronto-socorro universitário, a gente acaba vendo mais o chivanoma, né, vestibular, que é o tumor do ângulo ponto mais comum. Só para recordar como são os nossos residentes que estão vendo, aqui nós estamos com duas fotos de estudo anatômico do ângulo ponto cerebelar. Essa é uma foto que o Ronaldo e eu fizemos numa dissecção que a gente fez esfenoidal transclival para a porção anterior do ângulo ponto cerebelar. Então, nós estamos com uma ótica aqui de 70 graus, olhando o ângulo ponto cerebelar de frente, uma visão anterior. Aqui está o quinto nervo, aqui está o canal auditivo interno, e aqui então está o sétimo nervo superiormente, até separado um pouco do tronco do oitavo nervo por uma aica, que aqui penetra dentro do canal auditivo interno. Então aqui está o oitavo, aqui está a paica, e aqui estão as raízes dos bulbares, que delimitam o limite inferior do ângulo ponto. Aqui o nono, o décimo e o 11º aqui embaixo. Isso aqui é a face lateral da ponte, aqui o cerebelo aqui atrás. Então, se a gente afastar o cerebelo olhando por trás, nós vamos ver o quinto lá em cima. Nós estávamos com uma ótica aqui na frente, olhando para cá. Agora nós estamos de posterior para anterior. Lá está o quinto, aqui está a veia petrosa, aqui está a veia temporal, aqui a aica, aqui o pacote sétimo e oitavo, o sétimo é sempre um pouquinho mais anterior e um pouquinho mais superior que o oitavo. A aica, aqui o ramo da artéria labiríntica, aqui a subarquiada, aqui o flóculo. Essa foto, esqueci de mencionar que é uma foto lá do laboratório do professor Rotton. Quem fez essa dissecção e bateu a foto foi o Wayne, que é um neurocirurgião, e é uma foto belíssima, que eu acho que é a melhor que eu guardo até hoje dessa visão. Então aqui está o flóculo cerebelar, logo imediatamente à frente o sétimo e oitavo nervo. Aqui o plexo coroide aqui a saída dos bulbares, nono, décimo e 11º para a entrada no forame jugular. Então, limite superior é o quinto, limite inferior os nervos bulbares, limite lateral a face medial da porção petrosa do osso temporal, e a face medial aqui, o cerebelo e ponte mais anteriormente, tá? Ponte não, desculpa, o tronco cerebral, mais anteriormente. A ponte está um pouquinho mais superior, tronco, tá? Então, como eu mencionei, dentro dessas estruturas todas que nós vimos aí no ângulo ponto cerebelar, o tumor mais frequente é o chivanoma vestibular, antigamente conhecido, até hoje ainda, chamado de neurinoma do acústico. Ele corresponde a pelo menos 75% dos tumores do ângulo ponto cerebelar, e aquele quadro clínico clássico que vocês conhecem, que tem variações, hein? A perda auditiva unilateral ou assimétrica, é importante que vocês gravem que ela pode ser assimétrica, o cara pode ter perda de audição do outro lado, com certeza. Ela é lentamente progressiva na grande maioria das vezes, e 40% desses tumores podem até se estabilizar, ter ausência de crescimento em qualquer faixa etária. Quanto mais avançada a faixa etária, maior a chance de uma estabilização do tumor, mas esses tumores têm essa característica de serem lentamente progressivos. O zumbido está presente muito frequentemente, além da perda auditiva, ou até antecipando a perda auditiva, e muito mais infrequente é a ocorrência de tonturas, tá? Então, vocês se lembram, uma bolota que ela normalmente tem porção intracanal auditivo interno, uma porção
cisternal, ou seja, na cisterna do ângulo ponto cerebelar. Esses tumores nascem normalmente no plano de na transição glioneural, ou seja, a transição em que a bainha do nervo é glial até que comece a bainha de Chivan. Então, essa transição pode estar, normalmente ela está no meato acústico, às vezes mais internamente, por isso que muito frequentemente a gente tem os tumores dentro do canal auditivo interno, mas sempre eles vão estar em contato com o nervo coclear e o nervo facial, mas principalmente o coclear. Como eles são de crescimento lento, a impactação no nervo vestibular é baixa, por isso que a tontura é pequena, porque dá tempo de haver uma compensação central, mas o zumbido e a perda de audição são as marcas registradas desses tumores, né? Então, nós somos os protagonistas no diagnóstico desses tumores, porque a história de perda de audição assimétrica unilateral, zumbido unilateral, junto com uma audiometria que confirme essa perda assimétrica ou unilateral, muito se falou muitas vezes que o IRF está baixo em todas as lesões retrococleares, mas como que a gente vê tumor cada vez menor, isso não é verdade. A gente vê muito paciente com IRF, índice de reconhecimento de fala ainda bom. Eu acho que o reflexo estapediano some até primeiro do que o rebaixamento do índice de reconhecimento de fala. E, na verdade, o diagnóstico final vai ser por imagem mesmo, e o gold standard é a ressonância magnética. Muito se fala do BERA, do potencial evocado, ele é útil, porque ele pode ampliar, vamos dizer, enfatizar a tua suspeita diagnóstica, mas ele não dá diagnóstico, nem de que não existe, nem de que existe. Se ele for alterado, se ele tiver um atraso de latência de onda, você aumenta a tua suspeita. Se ele está normal, você não fala, não tem chivanoma. Então, no fim, realmente a ressonância magnética é que acaba sendo o exame definitivo para o diagnóstico, né? Mas, como a gente falou, o quadro clássico sofre algumas diferenciações. Essa é uma moça de 45 anos, sexo feminino, com zumbido do lado esquerdo e uma certa instabilidade há 1 ano. O exame físico era normal. Exceto a constatação da instabilidade dela no Romberg sensibilizado. A audiometria, veja o que nível de assimetria que essa moça tinha. Era uma curva igual a outra, só que 10 decibéis abaixo, né? Então, qual a conduta? Como a gente sempre fala, isso que eu queria enfatizar para os residentes. Perda de audição assimétrica ou unilateral, o zumbido unilateral persistente, a gente precisa investigar. E essa moça tinha um belíssimo chivanoma, vocês veem que grande ele era, um crescimento predominantemente na cisterna do ângulo ponto cerebelar, pouca invasão aqui no canal auditivo interno, talvez por isso impactando menos sobre a audição, já fazendo aqui uma deformidade do quarto ventrículo com compressão de tronco, e aí, obviamente, justificando essa instabilidade. Então, você vê que uma expressão clínica discreta por um tumor grande, provavelmente porque a transição glioneural era um pouco mais medial, o tumor cresceu na cisterna, tem essas áreas de vacuolização, que histopatologicamente às vezes representa o Anthony 2, que tem muito tecido frouxo no mesênquima aqui do tumor, mas pode ser também alguma hemorragia intratumoral, provavelmente a frouxidão da trama intratumoral. Então, permitiu um crescimento grande com pouca expressão clínica. Outra situação que a gente sempre enfatiza, o Ronaldo vai reforçar isso, são as perdas súbitas. Essa moça tinha 32 anos, teve uma perda auditiva súbita, tomou corticóide e melhorou, mas a gente sempre segue o protocolo que perda súbita unilateral, surdez súbita, merece sempre o estudo por imagem, porque em torno de 7% dos tivanomas vestibulares, eles se apresentam clinicamente com surdez súbita, que pode até ter um certo nível de recuperação com tratamento e aí mimetizar uma virose, uma neurite viral coclear, tá? E existem outras situações em que essa moça, por exemplo, teve uma crise de tontura ao deitar, inusual, parecia uma VPPB.
Só que ficou uma VPPB, ela tinha um otorrino muito bom, que é um amigo nosso, o Mário Juan, que fez uma investigação boa e acabou descobrindo um chivanoma vestibular, porque era uma tontura esquisita, diferente. E isso não é o habitual no chivanoma, né? Tinha até melhorado um pouco com betistina, mas ele resolveu investigar, a geometria absolutamente normal, e ela tinha um chivanoma bem definido aqui. Vocês veem que ele começava praticamente no limite aqui do meato acústico interno, com crescimento cisternal único, então impactando pouco, a gente consegue até ver aqui, ó, o nervinho coclear passando, ele vai entrar lá por trás do tumor e vai ter um nível de compressão discreto, proporcionando uma audição normal, 100% de reconhecimento de fala. Então, vocês veem que essa história do índice de IRF não é regra, tá? Então, existe chivanoma vestibular com audição normal, principalmente em zumbido unilateral persistente. Aqui, essa tontura incaracterística também chata, que mereceu uma investigação, pode ser uma outra situação que faça com que a gente se lembre do chivanoma. Essa é uma situação rara. Uma criança de 9 anos que tinha perda de audição desde os 6 anos de idade, exame físico normal. A mãe já tinha ido num monte de médicos. Esse é um caso antigo nosso, acho que tem pelo menos 15 anos. E ela foi me ver, acho que eu fui o sexto, e perguntei para ela, mas nunca investigaram a causa? Não, falaram que era viral, cachumba, não sei o quê. Eu até pedi uma tomografia, porque eu pensei em malformação inicialmente, mas tinha um enorme chivanoma, vocês estão vendo? Toca até aqui a tenda, preenchendo todo o canal, se estendendo muito grandemente aqui no ângulo ponto cerebelar. Então, o chivanoma vestibular é raro em crianças, mas não é impossível. Nos meus 40 e tantos anos, eu estou 45, vou fazer esse ano de formado, eu só vi 2 casos em crianças de chivanoma vestibular ocasional. Ele pode ser mais frequente, como nós vamos ver, o NF2, a neurofibromatose, que sim, pode acontecer com mais frequência em pacientes jovens. Mas o chivanoma ocasional, ele é bastante raro nas crianças. Aqui, como eu mostrei para vocês, como eu mencionei, desculpa, a NF2, que é a neurofibromatose tipo 2, que é uma doença geneticamente transmissível, dominante, atinge mais os pacientes do sexo masculino. Esse era um paciente de 21 anos que já tinha sido operado na orelha direita e que nos foi encaminhado pelo neurocirurgião para a gente discutir as opções de melhora de audição desse paciente, porque ele tinha já um tumor do outro lado e que cresceu muito nesses 2 anos. Aqui ele tinha também um meningioma de face medial do osso, da porção petrosa do osso temporal, vocês veem aqui, o chivanoma bilateral. Essas formas de NF2 com o chivanoma bilateral, que é um selo característico da neurofibromatose tipo 2, elas são, como já mencionei, e vou enfatizar, são muito mais frequentes em jovens. Se tem a genética predisponente do padrão intenso, esses pacientes vão expressar a doença precocemente, tá? E sempre com essa característica de múltiplos tumores, mas o rótulo do chivanoma bilateral é quase que patognomônico da NF2. Tá? Mimetizando os chivanomas vestibulares, a gente pode encontrar o meningioma, que é o segundo tumor mais frequente do ângulo ponto cerebelar. É muito mais frequente em adultos, tá? Não tem em crianças e adultos de terceira, quarta, quinta década, talvez com uma leve predominância feminina, porque os meningiomas têm receptor para hormônio feminino, então eles podem ser um pouco mais frequentes, e se desenvolver e proporcionando o quadro clínico mais comumente nas mulheres, tá? E o quadro clínico é muito superponível ao do chivanoma, com perda de audição progressiva, menor incidência de tontura, presença de zumbido, e o diagnóstico diferencial vai ser feito por imagem.
Aqui é a imagem clássica do meningioma. Ele normalmente nem precisa estar centrado no canal auditivo interno. Vocês estão vendo aqui o canal auditivo interno, parece ter uma tirinha aqui só de hipercaptação de contraste. A cóclea está aqui e aqui está. Ele tem esse padrão de captação homogêneo, que nem o do chivanoma, mas ele tem a cauda dural. E além da excentricidade aqui do canal, ele tem essa forma aqui de um leque aberto, né? Que é muito frequente nos meningiomas. Tá? Então, os meningiomas de ângulo ponto cerebelar são o segundo tumor mais frequente, constituem o segundo tumor mais frequente e têm um quadro clínico superponível e necessita do diagnóstico diferencial. Essa projeção aqui, num corte oblíquo, dá para a gente ver que era a infiltração mesmo da meninge, porque os 4 nervinhos estavam aqui intactos, ó, o facial, o coclear, o vestibular superior e aqui o vestibular inferior. E aqui a captação de contraste na dura, que envolve aqui a porção mais inferior e anterior aqui do canal auditivo interno. Tá? Como a gente falou, um exemplo, exemplificando isso. Uma moça de 42 anos, perda de audição bilateral, mas começou com um aumento no zumbido da orelha esquerda. Há 6 meses. Mesma coisa. E aqui, vejam, 42 anos, ela já tem uma perda neurosensorial bilateral, nem está tão assimétrico assim, eventualmente aqui 1.000 e 2.000, um pouquinho piores aqui, mas uma coisa que você poderia até ficar preocupado. Por que uma mulher de 42 anos tem perda de audição bilateral? É investigar as causas da disacusia neurosensorial. Mas essa leve assimetria e o zumbido persistente na orelha esquerda é que fizeram com que a gente prosseguisse a investigação. E aqui o padrão clássico lá do meningioma, o leque aberto, captação bem homogênea do contraste, esses contornos levemente irregulares aqui, a tirinha preenchendo o canal auditivo interno, que pode ser maior do que essa, e a cauda dural, a impregnação da dura que próxima ao epicentro do tumor. Tá? Uma característica interessante desses meningiomas é que você vê aqui o meningioma mais ou menos com aquelas características, uma pequena projeção intracanal, ele ia até quase lá na sutura petroclival, mais na porção anterior do ângulo ponto cerebelar. Tinha praticamente uma anacusia. A gente fez a cirurgia nesse paciente com uma via suboccipital modificada, e ele teve uma melhora da audição, né? Então, o que é interessante é que a cisterna onde se desenvolve, mesmo sendo dentro do ângulo ponto, ela parece ser diferente da do 8º e do 7º nervo. Então, muitas vezes a gente pode ter, removendo o tumor, preservando anatomicamente o nervo coclear, a gente pode ter a recuperação da audição. A gente até descreveu 2 casos disso há muito tempo aqui no Neurosurgery, já tem bastante tempo, alguns dos residentes aí estavam nascendo nessa época, mas enfim, é um negócio interessante da gente se lembrar que cada vez mais hoje em dia se fala das cirurgias com preservação minimamente invasiva, com preservação da qualidade de vida, preocupação com morbidade, o que é absolutamente necessário mesmo, mas a gente pode ter recuperação auditiva se a cirurgia foi feita com técnica de microcirurgia bem conservadora, né? Esse é um caso interessante que eu coloquei aqui, porque é uma moça, de novo, mulher, né, 47 anos, com parece que todos os tumores também são do lado esquerdo, mas não existe uma predominância para o lado esquerdo, acho que eles ocorrem regularmente dos 2 lados, talvez alguma leve predominância à esquerda. Mas essa moça tinha um tumor que preenchia todo o canal auditivo interno, que dá a impressão que tem uma coloração no geniculado, podendo ser um meningioma do facial, mas não, ela tinha do outro lado também, era uma lesão do canal auditivo interno, do ângulo ponto, mas tinha uma cauda dural, tá vendo? Até bem bonitinha. A gente ficou em dúvida, embora a forma desse tumor, por ser centrado no ângulo ponto, no canal auditivo interno e não ter tanto aquele aspecto de leque aberto, podia ser um meningioma.
Mas não, a gente fez a cirurgia e era um chivanoma mesmo, confirmado por imunohistoquímica. Então, essa forma de estar centrado no canal auditivo é bem característica. Bom, falamos do chivanoma, falamos dos meningiomas. Tem um tumor tumor não, uma lesão que o pessoal considera como é um tumor, vai, do ângulo ponto cerebelar, que seria terceiro lugar, que eu não acho, que é o lipoma. Não acho que seja tão frequente assim logo depois. Eu vi muito poucos lipomas, que nós vamos mostrar depois. Tem uma outra lesão que eu acho que ganha incidência. Mas, enfim, o Freeman, que é um médico conceituado, fez uma revisão em 2015, que não é tão velha assim, e ele achou que o linfoma como terceira lesão, no caso benigno, é um tumor benigno, provavelmente até congênito de resto de tecido gorduroso no fechamento da fenda neural, né? No ângulo ponto cerebelar. E para os residentes, o que é importante é vocês guardarem a característica de imagem desses tumores, né? Porque se você olhar aqui e falar, puxa, que bonitinho, é um chivanoma, né? Só que esse não é um T1 com contraste, esse é um T1 sem contraste, em que vocês têm uma lesão hiperintensa. Ela é massa, porque no T2 você vê o efeito de massa, ela fica hipointensa, como quase semelhante ao parênquima encefálico, cerebral. E quando você faz o T1 com contraste e supressão de gordura, ele some, entendeu? Então, o lipoma tem essa vantagem que a gente consegue distingui-lo bem, bem comprovadamente na ressonância magnética. Ele some na supressão de gordura. Tá? Diferente dessa situação, que eu acho que, na nossa experiência, foi sempre a terceira possibilidade diagnóstica para nós, depois do chivanoma e do meningioma. Essa é uma moça de 38 anos, com perda de audição na orelha esquerda há 8 meses. Exame físico normal. Ela tinha essa audiometria quando ela fez essa ressonância, com essa impregnação no canal auditivo interno. Um material aqui de captação evidente do gadolínio preenchendo o canal auditivo interno. Então, a suspeita inicial foi de um chivanoma vestibular. Ela morava fora de São Paulo, ela me ligou, e o médico da cidade dela tinha sugerido discutir comigo. Eu falei, olha, vamos esperar. Ela queria vir para operar. Eu falei, não, é um tumor pequeno, eu acho que a gente podia esperar. Você vem me ver daqui 3 a 6 meses, a gente ver como ele está se comportando. E ela veio me ver depois de 6 meses, só que olha o que aconteceu com a audição dela em 6 meses. Ela deteriorou muito a audição. Isso não é um comportamento de chivanoma, usualmente. Uma moça jovem, sem nenhum antecedente importante. Então, o que a gente fez? Repetiu o exame. Aquela captação do canal auditivo interno se mantinha, até com uma pequena invasão aqui da base do modíolo, uma projeçãozinha aqui para o ângulo ponto, mas não tinha mudado muito, mas apareceram algumas outras lesões aqui de parênquima cerebral. Tá? Mediante isso, a gente falou, bom, isso não está com cara mesmo de chivanoma. A suspeita principal para nós nessas situações é metástase, principalmente com outras lesões associadas ao parênquima encefálico. Então, via de regra, a gente faz um líquor, com pesquisa de células neoplásicas, e mesmo quando o líquor vem normal, que nessa moça veio, a gente pede um PET-CT e avaliação do oncologista. E no fim, essa moça teve o diagnóstico de um adeno-CA de pulmão. Tá com 38 anos, ela era fumante. A manifestação inicial de um adeno-CA de pulmão foi perda de audição. Você vê como é uma coisa incrível numa moça jovem. Então, a clínica continua sendo soberana e os exames, graças a Deus, estão cada vez mais refinados para comprovarem que a nossa clínica é soberana, porque não era uma clínica de chivanoma vestibular. Tá? Então, é uma metástase do ângulo ponto cerebelar que eu acho que a gente deve sempre encaixar como terceira, quarta, no máximo, possibilidade dessas massas intracanaliculares.
Parece que o turnover de líquor no fundo do canal auditivo interno é menor. Isso proporciona facilidade para sedimento de células que estão difusas ali, a celula de células neoplásicas que estão difusas no líquor. Então, o fundo do conduto é um lugar propício para sedimento de célula neoplásica. Tá? Que nem essa senhora aqui, 66 anos. Veja que interessante. Ela tinha zumbido e perda de audição há 6 meses na orelha esquerda. E uma tontura tipo instabilidade. O que me chamou a atenção é que ela tinha tido uma paralisia de prega vocal esquerda. Há 2 anos tinham feito tireoplastia para ela. E achado que fosse uma paralisia por um pequeno acidente vascular qualquer central. E ponto. E ela ficou 2 anos até que ela teve a perda de audição mais aguda. De antecedente, tinha um carcinoma de mama operado há 20 anos, otoscopia normal, uma audiometria com praticamente anacusia na orelha esquerda, que começou há 6 meses, ou seja, isso não é coisa de chivanoma, certo? Tinha o preenchimento do canal auditivo interno, mas ela já tinha uma infiltração intraaxial, de parênquima aqui, vocês veem? Tinha uma infiltração aqui de bulbo, de forame jugular, né, de compressão aqui de provavelmente raízes de nervos bulbares, justificando aquela paresia. E aí a gente pediu um líquor com pesquisa de célula neoplásica e ela tinha uma citologia positiva para células neoplásicas. Aí começou-se a investigação e para nós isso era uma metástase de carcinoma de mama. Ela acabou não aceitando o nosso diagnóstico, ela procurou um neurocirurgião que indicou a cirurgia, chegou lá, fez a biópsia do tumor e confirmou que era metástase de câncer de mama. Então, realmente, eu acho que a metástase nessas situações de comportamento clínico de agressividade maior devem ser sempre colocadas no nosso diagnóstico diferencial. Essa é uma outra situação que não é usual, porém não é um tumor de verdade. É uma moça de 36 anos, feminina, zumbido na orelha esquerda há 2 anos. Exame físico totalmente normal, audiometria normal. Desculpa que eu só consegui fotografar uma cópia de áudio que ela me trouxe, mas estava aqui dentro do normal mesmo. E na imagem, o que ela tinha? Veja que lesão interessante, o comportamento dessa lesão na ressonância. Que a gente pediu ressonância por conta do zumbido unilateral persistente e audição normal. No T2, ela tinha uma lesão hipointensa. Tá certo que ela era irregular, mas ela é basicamente aqui hipointensa. No T2, tá? Desculpa, no flare, ela era isointensa, vamos dizer assim. Esse é o flare, isointensa e irregular. No T2, ela ficou hiperintensa. E no T1, com contraste, ela desaparece, ela fica hipointensa. Ela não capta contraste nenhum. Tá? Então, qual que era a possibilidade diagnóstica? Tumor com esse nível de impregnação de gadolina no pós-operatório não deveria ser. A gente pediu uma difusão e ela tinha a difusão positiva. Então, esse era um epidermode ou um colesteatoma congênito do ângulo ponto cerebelar. A pessoa gosta de chamar de epidermode, mas fundamentalmente, histopatologicamente, são lesões muito semelhantes. E é um pseudotumor que pode ter um comportamento de tumor benigno, mas, na verdade, ele não preenche os critérios de tumor. Né? Mas é um outro diagnóstico diferencial que nós vamos ter que colocar aí no ângulo ponto cerebelar. Tá? Diferente desses quadros mais a menos, como o chivanoma, o meningioma, o epidermode, como as metástases, nós vamos ver nos tumores que invadem o ângulo ponto cerebelar. Essa é uma criança de 11 anos, parecia facial e perda auditiva há 4 meses. E ela tinha um SRT de 75
e um IRF de 0. Então, você vê que ela tinha uma paresia e quando ela fechou o olho, ela perdeu o equilíbrio. Tá? E ela tinha uma lesão do ângulo ponto cerebelar, mas, de novo, como a semelhança daquela metástase de mama, invasão intraaxial, se você prestasse atenção só nisso, até poderia lembrar um chivanoma, mas não com essa outra invasão intraaxial. Então, esse era um astrocinoma pilocístico intraaxial, mas com invasão do ângulo ponto cerebelar, e a expressão clínica dele, principal, foi por conta dessa projeção ao ângulo ponto cerebelar, atingindo o nervo facial e o coclear. Tá? Bom, então, acho que essa seria uma introdução aos tumores do ângulo ponto cerebelar. A gente falou dos chivanomas, dos meningiomas, dos lipomas, das metástases e dos tumores do epidermoide e dos tumores intraaxiais que podem progredir até o ângulo ponto. A gente teria os tumores clivais também que poderiam chegar até o ângulo ponto cerebelar. Então, essa agressividade essa expressão clínica, e quando vocês olham a imagem, uma imagem mais agressiva, lembrem-se sempre que podem ser tumores de outras estruturas que não as estruturas do ângulo ponto cerebelar, porque dentro do ângulo ponto cerebelar, basicamente, a gente vai ter tumor benigno ou tumor de baixo grau. Tá? Vamos fazer uma passada rápida agora nos tumores intrínsecos ao osso temporal. Tá? O mais comum é esse que vocês conhecem, perda auditiva com zumbido pulsátil na orelha esquerda e uma massa pulsátil retrotimpânica, como vocês estão vendo aqui. Tá? Uma perda condutiva pura, nesse caso, e a suspeita aqui é, lógico, de um paraganglioma, poderia ser timpânico ou jugular, então vocês vão para análise por imagem, e aqui, nitidamente, nesse caso, era um paraganglioma jugulo-timpânico. Vocês veem que ele tem aquela característica básica na ressonância de flovoide, aqui a vascularização de alto fluxo ela fica negativa pós-forame, que nem a carótida aqui, que nem a basilar aqui. Já o seio sigmoide e o próprio projeção aqui dentro do ângulo ponto cerebral do tumor ficam com captação do contraste mais visível, né, como o parênquima todo hipervascular de menor fluxo da massa. Né. Isso aqui poderia ser um paraganglioma C2, porque aqui está a porção vertical da carótide. Nós não sabemos se ele pega a porção medial da carótide para ser um C3, mas depois a gente pode discutir as classificações. Hoje é só uma visão geral, então não vamos ter tempo de discutir tumor por tumor. Mas, enfim, para os residentes, o que interessa? Os paragangliomas do forame jugular têm aquele quadro clínico clássico de zumbido pulsátil, massa pulsátil ou retrotimpânica, se já invadiu o canal auditivo externo, é uma massa que parece um granuloma sangrante, pulsátil, principalmente se ao toque, né? E aí vocês vão fazer o diagnóstico. O diagnóstico vocês podem fazer até com tomografia. Vocês veem aqui que a tomografia no forame jugular mostra uma coisa que é característica dos paragangliomas, que é o que os radiologistas chamam de permeação óssea. Ele vai corroendo o osso de uma forma irregular, porque ele tem múltiplas reentrâncias dentro do osso e ele vai destruindo o osso assim, por infiltração mesmo. Então, ele faz essa permeação do osso, o osso vai ficando menos denso e cheio de tumor na sua formação intrínseca. Aqui é uma tomo sem contraste, aqui é uma tomo com contraste, e ela mimetiza exatamente os achados que a gente tem aqui na ressonância. E na ressonância, é uma massa que tem hipercaptação importante, de contornos normalmente irregulares. Essas áreas chamadas de flovoide de fluxo intenso, aqui no T1 pós-contraste. No T2, ela vai ter também um isocinal e tem o sal e pimenta, que mostra também essa divergência de fluxo de vasos intraparenquimatosos aí do tumor. Tá? Mas a gente vai sempre acabar já definindo na imagem T1 pós-contraste.
Mas a toma é muito útil também na suspeita diagnóstica. Já esse caso, um jovem masculino, perda de audição há 1 ano com uma massa retrotimpânica não pulsátil. É uma perda condutiva pura. E esse tipo de tumor, vocês veem que interessante, é um tumor do ângulo do forame jugular, só que o tipo de alteração óssea não tem mais aquela permeação, aquela comida múltipla que ele parece que remodela, ele alarga os limites do forame, aqui ele invade a caixa do tímpano, tem aquela projeção que a gente via pela otoscopia. E aqui na ressonância é uma captação bem homogênea, a gente não vê aquelas áreas de FOVOD, de fluxo negativo aqui. Aqui está a projeção para dentro da caixa da membrana timpânica. Então, vocês veem que é um tumor que tem um comportamento de imagem diferente daquela lesão. Então, isso aqui é um chivanoma ou um neurinoma do forame jugular. Tá? Porque existe um terceiro tumor do forame jugular, que a gente vai tentar mostrar para vocês aqui, numa moça de 44 anos, feminina, com 10 meses de sensação de pressão na orelha esquerda. Teve um diagnóstico de otite secretora e botaram um tubinho nela, assim melhor. Não sei onde conseguiram botar o tubo aqui, que ela já não estava mais, quando a gente foi ver, mas ela tinha uma massa aqui retrotimpânica, tá bom? Não pulsátil, uma perda mista já, bem severa aqui nesse ouvido, né? E a imagem dela, dá para a gente ver bem aqui aquele aspecto que nós já vimos no ângulo ponto cerebelar, só que aqui o tumor está centrado no forame jugular. E aí ele faz aquela configuração meio de leque aberto, tem a cauda dural aqui. Aqui vocês veem a projeção no ângulo ponto cerebelar no forame jugular. E aqui embaixo a invasão da caixa do tímpano e aquela projeção em direção ao tímpano e o canal auditivo externo. Tá? Então, esse é um meningioma do forame jugular. Tá? Então, paraganglioma é o mais comum. Depois nós podemos ter os chivanomas do forame jugular e os neurinomas. Desculpa, esse aqui é um meningioma do forame jugular. Nem sei porque está neurinoma aqui. Caramba, já vou corrigir agora. Então, esse é um meningioma do forame jugular. Do forame jugular. Então, são os 3 tumores mais frequentes desse sítio anatômico que é o forame jugular. Desculpa, esqueci de mencionar que eu não tinha nem falado no paraganglioma da arteriografia. A arteriografia não precisa ser feita para diagnóstico. Aqui mostra só a hipervascularização, já que nos paragangliomas ela mostra uma mancha, um blush de contraste. Aqui ela mostra uma hipervascularização diferente, mas normalmente a gente usa a arteriografia nos paragangliomas apenas para preparo pré-operatório para a embolização. Tá? Bom, falamos dos forames, os tumores do forame jugular. Um outro tumor que é comum no osso temporal são esses. Paciente de 43 anos, masculino, paralisia facial há 1 ano, progressiva e perda de audição há 6 meses. Mas, de novo, olha que perda de audição. Praticamente igual nos dois lados, com 43 anos, né? Mas, enfim, por conta da paralisia facial, ressonância magnética, e aqui a gente tem um aspecto típico de chivanoma, só que esse aqui, vocês veem bem aqui, com a impregnação da região do gânglio geniculado. Então, esse é o aspecto típico do chivanoma do facial, tá? Chivanoma do nervo facial. Vocês vão ver que se ele não tiver o componente do gânglio geniculado, é difícil distinguir do chivanoma do vestibular, mas normalmente vocês vão ver que ele vai acometer o gânglio geniculado na maioria das vezes nessa região, que envolva o segmento intracanalicular, o segmento labiríntico do facial. Vocês podem ter o chivanoma lá no segmento mastoide, mas aí ele está completamente desconectado do canal auditivo interno, né? Muito bom. Outro tumor que vocês vão ver com uma certa frequência, ele não é tão comum,
mas também não posso dizer que seja totalmente raro. Depois o Ronaldo me fala da impressão dele. Uma moça de 37 anos, há 7 meses, junto com uma crise de enxaqueca, ela teve uma perda auditiva na orelha direita. Tomou analgésico, melhorou a dor e espontaneamente a audição dela também melhorou. Há 2 semanas ela voltou a piorar a audição. Foi num pronto-socorro, o otorrino pediu áudio, mas tomografia, o exame físico foi normal e quando ela fez a toma, a audição já tinha melhorado. Então ela começou a ter flutuações da audição que muitas vezes quando ela fazia audiometria ela não se encontrava. Essa foi a audiometria quando ela foi nos ver. E a ressonância que ela trouxe, porque ela foi vista pelo pronto-socorro com um colega nosso que já pediu a toma, mostrava isso. Ó. Vocês veem que ela tem aqui uma erosão na face medial da porção petrosa, tá? De médio para inferior. Exatamente na topografia aqui do saco endolinfático, ou do aqueduto vestibular. Então, esse é um tumor do saco endolinfático. O que é importante para os residentes é lembrar que o tumor do saco endolinfático pode ser isolado, mas ele pode estar associado à síndrome de von Hippel-Lindau, com a associação dos tumores adrenal. Tá? E, usualmente, eles são tumores de baixo grau, né? Mas eles, eventualmente, podem ter uma característica de adeno-CA, mas isso é bem mais raro. Tá? Eles, normalmente, são tumores de baixo grau. Mas eles não são comuns, mas também não são tão infrequentes. E na toma, vocês viram, ele mostra uma erosão óssea irregular também, tá vendo? Mas não tão permeativa como o do paraganglioma, mas é uma infiltração irregular. E na ressonância, veja que interessante, ele tem bordos irregulares, aqui ele está num T1 sem contraste, então ele é até hipointenso, né? Aqui em T2 ele é hiperintenso, com aquelas áreas irregulares aqui, que são provavelmente de hipervascularização. E no T1 pós-contraste, ele não tem uma captação homogênea, é uma captação irregular, muitas vezes mais naquelas áreas de hipervascularização, uma captação discreta do gadolínio. Tá? Mas esses tumores são bem típicos nessa situação anatômica, ou seja, face medial, porção médio para inferior, posterior ao canal auditivo interno. Vocês veem, aqui já está até no forame jugular, ela está posterior, aqui dá para ver o canal auditivo interno, ela é posterior e inferior nesse caso. Bom, e aí eu acho que eu poderia dizer que a gente deu uma passada nos tumores benignos, intrínsecos do osso temporal. Porque aí a gente começaria um outro capítulo dos tumores malignos, como esse caso que exemplifica talvez a situação mais comum, paciente masculino, 52 anos, dor e secreção refratária na orelha externa a tratamentos. Na otoscopia, uma lesão verrucosa, irregular serossanguinolência. Então, muitas vezes o pessoal confunde isso com otite externa, mas se vocês tiverem um quadro que mimetiza otite externa, mas com dor e secreção difícil de controlar, pensem em otite externa necrotizante ou SEC, tá? Carcinoma espinocelular da orelha externa. São tumores que precisam ser diagnosticados precocemente, porque o prognóstico depende só do diagnóstico precoce. Porque se esses tumores já invadirem a orelha média, ou se eles forem oriundos da orelha média e tiverem contato com a meninge ou carótida, o prognóstico já diminui bastante em termos de sobrevida, né? Mas isso o Ronaldo entende melhor do que eu, ele pode comentar alguma coisa depois. Então, fora os SECs, outra situação que eu queria chamar a atenção para os residentes são tumores na infância. Se é uma criança de 2 anos de idade, com 5 meses atrás, quer dizer, quase 1 ano e meio, ela teve uma paralisia facial que foi diagnosticada como BEL, melhorou com corticoide, foi para HAL2,
10 dias atrás, ela tinha tido piora da paralisia facial, foi para um grau 5 com dor de ouvido. Foi num pronto-socorro, diagnosticaram otite média aguda com paralisia facial, pediram uma tomo, viram um velamento da caixa e suspeitaram de colesteatoma congênito. E aí pediram uma ressonância para confirmar. E a ressonância tinha esse aspecto. Então, vocês veem que aqui está o canal auditivo interno, o girinho basal da cóclea aqui, vestíbulo, canal posterior aqui. E aqui uma massa de captação bem irregular, contornos irregulares aqui, falhas na captação e depois secreção. Essa provavelmente obstruía a tuba auditiva, coletou secreção e infectou. Aqui vocês veem ó, a cóclea, canal auditivo interno, vestíbulo, canal lateral e a projeção dessa massa bem confrontando aqui o segmento timpânico do facial. Qual é a suspeita? Na nossa primeira suspeita foi de um rabdomiossarcoma, que nessa faixa etária, nessa localização, eu acho que é uma das principais hipóteses. Então, nós falamos com o oncologista, fizemos uma abordagem cirúrgica basicamente para fazer uma biópsia para confirmação e aí planejamento terapêutico. O rabdomio, ela faria quimio e rádio, mas por sorte eu consegui até um plano de clivagem bom, acabei tirando boa parte do tumor. Depois de 4 semanas o laboratório achou que isso era um istiofibroma e não era um rabdomiossarcoma, felizmente, mas istiofibroma é outra coisa que eu só vi uma vez na minha vida. Não sei se eu vou ter sorte de vê-lo novamente. E esse tumor, depois da remoção, tá vendo? Ficou um fluxo bem pequenininho. Aqui foi com 3 meses, aqui foi com 8 meses, e aqui com 24 meses, praticamente não tem mais lesão evidente na ressonância, né? Mas foi um achado. O que eu queria chamar a atenção é a ocorrência do rabdomiossarcoma. E por último, o outro tumor que eu acho que poderia ser enquadrado entre os tumores mais agressivos. Esse é um tumor, uma criança que eu vi já há muito tempo, na época que eu ainda estava no HC, que são os tumores que compõem a histiocytose de células de Langerhans. São tumores que proporcionam otorreia, erosão cutânea e destruição óssea, tá? Então, em crianças e adolescentes, essa possibilidade existe. Mas acho que o SEC é o disparado, acho que o tumor maligno mais frequente. Depois os sarcomas, os rabdomiossarcomas, depois tumores mais infrequentes, como tumores de célula de Langerhans ou o histioma, como eu mencionei. Então, se a gente pudesse sumarizar rapidamente, que eu já falei mais do que eu queria, falei para o Ronaldo que eu ia falar 40 minutos, já falei 45, quase 50. Então, vamos lá. Tumores do ângulo ponto cerebelar axiais normalmente são de baixo grau, são benignos, chivanoma vestibular, meningioma, as metástases que saem da regra aqui, os lipomas e os pseudotumores como epidermoide, tá? Os tumores intraxiais, que comumente invadem o ângulo ponto e podem mimetizar tumores do ângulo ponto, os astrocitomas, os gliomas de tronco e o papiloma de plexo coroide. Os tumores intrínsecos do osso temporal, os benignos ou de baixo grau, os tumores do forame jugular, os forames do nervo facial, o chivanoma que nós mostramos, mas tem também o hemangioma do nervo facial, e os tumores de saco endolinfático. E os tumores malignos, os SECs, os sarcomas e o rabdomiossarcoma, tá? Bom, acho que era essa a introdução que eu queria fazer. Desculpa, Ronaldo, que eu falei um pouco a mais. Estou parecendo o Sadi, né? Mas deixo agora a tela aqui para o Fernando e o Fábio comentarem e passarem a palavra a hora que vocês quiserem para o Ronaldo. Professor, excelente aula, como sempre. Eu acho que foi muito feliz nos seus slides e nos seus casos. Acho que foi bem de encontro ao que a gente pretendia. E agora eu acho que eu já passo aí a tela ao Dr. Ronaldo, se ele quiser compartilhar. E no final a gente complementa com algumas perguntas que já estão chegando aqui para a gente. Tudo bem? Perfeito. Ok, eu vou compartilhar aqui a tela. E a ideia não é dar aula nesse momento, é simplesmente
mostrar alguns casos que possa ajudar a fixar um pouco mais esse assunto que o Dr. Laércio comentou. Imagino que vocês já estejam vendo a tela, ok? Sim, estamos vendo. Muito bem. Bom, então eu vou mostrar alguns casos e eu não, obviamente, eu gostaria que o professor Laércio participasse e se eventualmente vocês quiserem comentar também, eu acho interessante. Então, o primeiro caso é uma paciente de 64 anos, feminina, e a queixa dela é uma surdez súbita à direita. Ela tinha dois antecedentes importantes. Adenocarcinoma de reto há 16 anos e um adenocarcinoma gástrico há 10 anos. Essa é a audiometria. Muito bem. Então, o professor comentou durante a apresentação qual que tem sido a conduta para pacientes com surdez súbita. E essa paciente especial, 64 anos, 2 antecedentes de tumores malignos com essa perda auditiva. Professor Laércio, o senhor faria alguma coisa além da ressonância ou só a ressonância mesmo? Olha, Ronaldo, em tese eu pediria ressonância. Eu acho que para perda sensório-neural, assimétrica ou unilateral, eu acho que é o exame que teria a maior possibilidade, a maior sensibilidade de definir diagnóstico. Não sei se todo mundo concorda, ou se você também concorda. Não, eu concordo também. Fernando e Fábio, vocês vão participar também? Sim, podemos participar, professor. Como é vocês? Eu não sei. Primeiro, até que horas a gente tem para discutir? A gente tem o tempo que quiser, na verdade, professor. Não tem horário. Tá bom. Fique tranquilo. Bom, A hora que a audiência começar a cair muito, a gente para, tá bom? Então vamos monitorar aqui. Está com 56 agora. Tá bom. Ok. Bom, então aqui está a imagem. Então, 64 anos, como a gente viu, a maioria dos casos de surdez súbita, na verdade, não são schwannomas, não são meningiomas, não são lesões tumorais. Porém, aproximadamente próximo de 10%, varia um pouquinho dependendo de cada série, a gente se encontra tumores, e entre eles o schwannoma talvez seja o mais frequente. Bom, então, a minha pergunta aqui que eu queria discutir, nesse caso, óbvio, a questão do diagnóstico, reforçar essa história de fazer ressonância em pacientes com perdas auditivas, mas o que eu queria mesmo agora é discutir as possibilidades terapêuticas para essa paciente. Então, a gente tem que considerar que uma paciente de 64... foi visto a parte tumoral, enfim, estava tudo ok. Tanto do adenocarcinoma gástrico como de reto. Então, nesse tumor, uma paciente de 64 anos, em tese, a gente tem sempre algumas possibilidades de tratamento. Entre elas, observação, a radioterapia e a cirurgia. Alguém de vocês, quando que vocês fazem cada um? Tem algum, vamos dizer, guideline em relação a essas possibilidades? Por exemplo, idade, tamanho do tumor. Como é que vocês se conduzem? Os dois fizeram HC, né? Então, Sim. mais ou menos, provavelmente a conduta do HC. Como é que vocês conduzem esses casos? Um tumor como esse é um tumor já com uma projeção considerável no ângulo ponto, mas ainda não tem, principalmente se olhar aqui na parte coronal, nesse corte coronal, ainda não está uma compressão de tronco. Ele chega próximo, né? Dependendo do corte, parece que toca o tronco. Você olha aqui em T2, você vê que não tem nenhuma distorção. É um tumor apenas que toca. Eu não sei a medida, mas com certeza menor, em torno de 2 centímetros para menos. Pelo menos dessa parte do ângulo. Doutor Ronaldo, vou ser bem sincero. A minha experiência com tumores de ângulo ponto cerebelar é muito pequena, né? Eu tô muito mais como espectador, aprendendo de fato com vocês, do que tendo propriedade para dar a minha opinião a respeito dessas lesões. Mas assim, eu não sei se o Fábio concorda ou não, de fato não é um tumor que esteja deslocando ou comprimindo aí o tronco. É uma paciente que já tem alguma idade. Inicialmente, eu acho que poderíamos propor, não sei se o professor Laércio concorda ou não,
mas é um segmento desse tumor, repetir essa ressonância em 6 meses para ver se existe um crescimento desse tumor, porque eventualmente ele pode ficar estacionado, não crescer, e essa paciente não necessariamente ter que submetido à cirurgia. Eu não sei qual que é a opinião dos colegas. Não, eu concordo totalmente. Acho que primeira coisa eu faria também monitorização. Só queria que o Ronaldo comentasse que ela tem uma lesão aí no ápice petroso, que é hiperintensa em T1, capta contraste em T2, é só medula ali no ápice petroso? Aqui, né, professor? Eu imagino Isso. que sim. Tem uma simetria de ápice, né? Se você vê É, aqui, sinal de gordura aqui, né? porque T1, tem um hiperintenso. e ela é hiperintensa igualmente. Eu acho, na verdade, o contraste, que é essa aqui do lado, não parece que Será que é um tenha T1 sem supressão de gordura? isso, Parece que tá T1 sem igual. supressão. Um T1 sem É, supressão com T1 com contraste sem supressão. A deve gente, ser medula mesmo, né? só olhar o subcutâneo aqui que você vê que tem sinal de Tem gordura, sinal né? de gordura, é